Olá, meus amigos. Esta é mais uma vez uma oportunidade para conversarmos um pouco sobre a bendita doutrina espírita, que é luz, que é amor e que é caridade. Uma doutrina que nos cura espiritualmente, fazendo com que as nossas maiores angústias e ansiedades vão se diluindo. Bendita doutrina espírita, que ao chegar em nossa encarnação, nos dá uma outra forma de viver as experiências que todos nós ainda necessitamos. Hoje eu vou focalizar 2 itens desse livro maravilhoso, dessa obra divina que nos foi trazida por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quanta consolação encontramos nesta obra. Quanto bem nos faz ler essa obra, refletir sobre as suas mensagens. É bondade divina, é bondade imensa divina nos dar acesso a essa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aqui. A verdade nos foi atualizada pela doutrina espírita. A verdade que Jesus já havia ensinado. É preciso buscá-la. É preciso acessar a verdade para que ela possa nos libertar. Hoje eu vou falar de 2 pequenos itens dessa obra maravilhosa, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Não por acaso, o capítulo mais buscado, o capítulo mais procurado, porque realmente, quando nós, em qualquer tipo de aflição, temos acesso a ele, nós vemos essas aflições serem amainadas, nós vemos a consolação prometida pelo nosso Mestre Jesus. Eu vou focalizar primeiro o item de número 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Seguindo a ordem, eu vou depois falar do item de número 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Todos esses itens, esses 2 itens, nos falam sobre a morte. Essa grande angústia da humanidade, esse processo natural e necessário a todos nós, encarnados na Terra, usando esses corpos físicos ainda tão perecíveis. Então, no capítulo 21, eu separei alguns pequenos trechos para ler, para que nós possamos conversar sobre eles. Começa assim: quando a morte vem até vossas famílias. A morte vem até todas as famílias. A morte é esse processo natural, esse processo com o qual precisamos aprender. Precisamos ver a morte como esse processo natural e ainda tão necessário a nós. Leio mais um trecho. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem, muitas vezes, está lá onde se acredita ver o mal. A sábia previdência, onde se crê ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis?
E aí nós somos convidados a elevar o nosso pensamento, a refletir, a entender que se sabemos, que se cremos, que se sentimos que Deus é esse Pai de imensa justiça, de imensa sabedoria, jamais Ele nos traria algum processo que fosse uma punição, que fosse uma coisa terrível. A morte chega no momento certo para cada um de nós. Já morremos inúmeras vezes, porque, na verdade, a morte não é mais aquela morte pintada para nós com tintas terríveis. A morte, sabemos, é apenas o desencarne, a saída, a libertação do espírito desse corpo que o prende durante a encarnação. Então, nós agora sabemos, uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir. Viremos à Terra tantas vezes quantas forem necessárias para que possamos evoluir. E para que possamos evoluir, é preciso viver aqui as experiências que nosso corpo atual abre para nós, e quando essas experiências se esgotarem, é necessário voltarmos ao mundo espiritual para, numa outra ocasião, vir à Terra, a bendita escola, mais uma vez, com um outro corpo, que vai nos abrir para novas experiências. O Espiritismo matou a morte, nós sabemos que o que há é o desencarne necessário à nossa evolução. Pois nosso Pai, de imenso amor, de imensa sabedoria, jamais daria um processo terrível a todos, justos e injustos. Nós, inclusive, temos que nos libertar dessa divisão entre justos e injustos, mas é uma imagem que, para o momento, pode ser usada. Deus, esse Pai de imenso saber, de imensa bondade, jamais traria a todos os seus filhos algo terrível, alguma punição. Nós sabemos que Deus não pune a ninguém, que Deus não erra, que Deus não improvisa. E agora somos convidados a trabalhar a nossa mente, a nossa inteligência, para que saibamos ver a tudo e a todos de uma forma mais elevada. Seguindo aqui, o Espírito nos fala dessa razão regeneradora, a razão de nos desfazermos de corpos físicos que não nos ajudarão mais a evoluir, é justamente essa necessidade de continuarmos a nossa regeneração. Diz ainda assim: a morte prematura muitas vezes é um benefício que Deus concede àquele que desencarna e que assim fica resguardado das misérias que a vida apresenta ou das tentações que poderiam causar a sua perdição. É uma grande infelicidade, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja interrompida tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que desencarnou poderia brilhar, fazer fortuna, ter uma carreira invejada? Ora, considereis no lugar as esperanças da vida futura, deixando saber a todos que a vida futura, que a vida do mundo espiritual é a verdadeira vida, é a vida a qual devemos dar mais importância. Então, aqui, o Espírito nos chama a atenção dessas visões erradas que temos, que cultivamos
sobre as pessoas, sobre os fatos e sobre a própria vida, achando que o espírito que é liberto do corpo perde algo que poderia conquistar aqui na Terra. E normalmente algo material que nenhuma importância tem no mundo espiritual, que nenhuma importância tem na nossa evolução. Quando voltarmos mais uma vez à casa do Pai, nada dessas coisas terá valor. Nada disso seguirá conosco. Nos apresentaremos no mundo espiritual de mãos vazias. Isto quer dizer que todas essas coisas que nos causam ansiedade, que têm toda a nossa energia, a nossa atenção, todas elas ficarão aqui no único lugar onde tem importância. Nos apresentaremos apenas com os valores que pudermos ter conquistado. Nos apresentaremos apenas com a luz que pudermos fazer crescer no nosso íntimo. Depois diz, essa dor pela morte, pelo desencarne, se concebe naquele que não tem fé. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Seus corpos fluídicos as cercam. Sua lembrança os enche de alegria, mas também vossos ardores sem razão os afligem. Nós vamos lembrar do nosso querido Chico Xavier, que no seu trabalho de imensa bondade para com todos nós, psicografou mais ou menos 2.000 espíritos. Eram desencarnados que vinham nos dar a certeza de que a vida continua. Falavam para os seus familiares, mas falavam e falam até hoje para cada um de nós, nos dando esse testemunho tão especial de que, uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir, que nossos laços de amor jamais são rompidos, que um dia, no mundo espiritual ou aqui na escola Terra, todos nós nos reencontraremos. Nós vamos, então, perdendo aquela noção infantil da morte como punição. A morte, o desencarne, é necessário para que possamos continuar o nosso trabalho evolutivo. Esse corpo que hoje eu uso, que hoje é uma casca para o meu espírito, me dá a oportunidade de viver uma série de experiências. Mas esse mesmo corpo me impede um outro leque de experiências que provavelmente eu necessito para que faça a minha evolução. Pois quando este corpo atual tiver me dado todas as experiências possíveis, se eu ficasse preso a ele, se eu ficasse presa a ele, eu deixaria de evoluir. Nesse momento, então, vou ser liberta dele, voltarei ao mundo espiritual. Lá no mundo espiritual será feito um novo planejamento e um novo corpo. Adequado a esse novo planejamento, será feito para mim, me será entregue para que eu possa, a cada dia, aproveitar as experiências necessárias a todos nós, espíritos ainda banhados de orgulho e de egoísmo, espíritos ainda com a vibração necessária para carregar corpos grosseiros no mundo que é ainda um mundo de provas e expiações. Talvez um dia a gente chegue àquele momento de Chico Xavier
desse nosso médium maravilhoso, desse nosso mestre querido, que tanto trabalhou com os espíritos, que tanto serviu mediunicamente, que em certo momento lhe perguntaram: Chico, você tem medo da morte? E ele, com a sua santidade, com a sua pureza, com a sua leveza, responde: medo não tenho, mas também não tenho pressa. Nós chegaremos também a ter essa facilidade de lidar com mais um dos processos aos quais estamos ainda submetidos, porque precisamos nos regenerar. Aquele pequeno trecho que eu li fala da razão regeneradora de, em determinado momento, deixarmos os nossos corpos físicos. Assim também os nossos amores atuais. Vale para todos. Todos nós somos espíritos nos construindo como espíritos cristãos. Esse processo é o facilitador de toda essa evolução que ainda precisa ser trabalhada. Depois nós vamos ver o item de número 22, cujo título é Se fosse um homem de bem, teria morrido. São aquelas frases, aquelas blasfêmias, segundo essa própria mensagem, que nós ingratos, que nós muitas vezes, com as nossas mentes inquietas, dizemos quando alguém próximo a nós desencarna. Se fosse um homem de bem, teria morrido, costuma-se falar quando alguém que nós, apenas nós, julgamos que não é de bem, não morre, passa por um perigo e sobrevive. Aqui na mensagem, o Espírito nos lembra de não colocarmos o tamanho pequeno, ainda incipiente, dos nossos juízos, da nossa misericórdia, para ser um índice da misericórdia, da justiça, da bondade divinas. Diz mais: aquele que parte, acabou sua tarefa, e aquele que fica, talvez ainda não tenha começado. Então, os critérios divinos são outros, são muito mais elevados. Seguindo aquela coisa antiga de ver a morte como punição, achamos que o mal, entre aspas, deveria morrer e o bom deveria viver, quando na obra divina não é esse o mecanismo. O mecanismo da obra divina é nos dar a oportunidade de evolução. É algo muito dinâmico, é algo muito focalizado, sempre no nosso bem, na vontade que devemos ter, que devemos alimentar de progredir espiritualmente. Continua a lição dizendo: a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais e que, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Que visão diferente, não é? A visão de que nós, espíritos, enquanto encarnados, estamos vivendo algum tipo de cativeiro, estamos presos ao corpo físico. Se nós formos ao Livro dos Espíritos, o nosso primeiro livro, num capítulo especial que trata sobre os sonhos, sobre o sono, nós vamos ver na primeira questão, a de número 400, nós vamos ver que na hora que o corpo físico dorme, o espírito aproveita esse momento de liberdade limitada e, se afastando do corpo físico, vai procurar amores, às vezes vai procurar algumas experiências ruins, sempre tendo a ver
com a sua própria vibração. Então, nesse momento, nós vamos ver lá na questão de número 400 e depois nas seguintes, é o prisioneiro, o espírito, prisioneiro do corpo físico, que ao sentir que sua cela dorme, se aproveita para fazer seus passeios, para usufruir um pouco de liberdade. O desencarne é esse processo aumentado. Nós sabemos por inúmeras declarações desses espíritos psicografados por Chico, desses espíritos que Kardec também ouviu, de que, normalmente, a sensação do desencarne vem acompanhada de uma sensação de imenso alívio. Vai depender de nós. Estando ainda encarnados, já sabendo disso, podemos agora trabalhar para que a nossa próxima morte nos traga essa sensação maravilhosa de extremo alívio. Eu quero encerrar essa nossa pequena conversa com algo que tem me chamado a atenção demais. No meio de tanta consolação, de tanto esclarecimento, eu tenho vindo muito ao capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, especialmente no item 5, cujo título é O Ponto de Vista. São 3 os itens sobre esse título. Sobre esse título, nós vamos ter 3 explicações, mas a primeira, a de número 5, é a que mais me conforta. Começa dizendo assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Então, todas essas certezas que o Espiritismo nos traz, a certeza de que jamais deixaremos de existir, a certeza do amor divino sobre cada um de nós, um amor que não é egoísta, um amor que não pede nada em troca, que a ninguém abandona, essas certezas devem fazer com que os nossos pontos de vista vão mudando aos poucos. Nós agora sabemos, nós já sabíamos que somos seres reencarnados, mas agora procuramos mais do que saber, viver como esses seres, que já estiveram aqui inúmeras vezes e que vão voltar a essa escola chamada Terra até serem capazes de amar a tudo e a todos. Esse ponto de vista faz com que vejamos tudo o que nos acontece como uma experiência necessária. Se eu agora sei que estou num mundo de provas e expiações, se agora eu sei que esses processos sempre envolvem algum nível de dor, e sei que todos nós estamos submetidos a eles, eu agora os encaro com calma, com serenidade, procurando aprender. Que nós possamos caminhar para que o nosso ponto de vista se faça um ponto de vista mais amplo. Diz assim, no finalzinho da mensagem aqui, do item de número 5, diz mais uma coisinha que eu quero ler para vocês. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador, não é mais a porta para o nada,
mas a porta da liberdade que abre para o desterrado a entrada numa morada de felicidade, uma morada de imensa paz. Santo Agostinho dizia que a gente devia trabalhar durante essas nossas estadas na Terra, trabalhar com afinco para ter a felicidade de, ao sair mais uma vez da Terra, sentir que um mundo mais feliz está abrindo os braços para nos receber. Assim é a doutrina espírita. Assim é o Consolador prometido por Jesus, essa luz que vem iluminar os nossos caminhos e fazer com que tudo que nos aconteça seja oportunidade de crescimento. Não nos machucamos mais, jamais nos colocamos no lugar de vítima, e talvez agora já possamos ser aqueles alunos que, obedientes e atentos, aprendem a cada dia as lições necessárias para se fazerem um pouco mais cristãos. Que a luz de Jesus ilumine a todos nós, que a luz de Jesus abra nossas mentes, nossos corações, para que possamos perceber a sua misericórdia, a sua ajuda que nunca falha. Quando nos abrimos à aproximação de Jesus, especialmente naqueles momentos mais graves, ele se chega, segura firme as nossas mãos, enche os nossos corações de alegria, enxuga nossas lágrimas e nos dá a certeza de que todos nós somos esses filhos amados de Deus. Que Deus, que Jesus, que nosso Espírito protetor derramem sobre nós, sobre nossos lares, a luz divina que a todos cura, que a todos eleva. Muito obrigada.